11 horas e 40 minutos, 11h40, você viu esse VT aí do intervalo aí sobre a dengue? Que bonitinho, né? Pois a dengue tem tudo a ver com o tema que eu vou tratar agora com a Jean Carla Zanella, que é diretora do MT Hemocentro. Época de dengue, as pessoas precisam de mais plaquetas, precisam de mais doação. Precisa de mais doação porque as plaquetas têm uma validade muito curta, somente de 5 dias. Diferente dos outros hemocomponentes, né? A parte vermelha do sangue dura 35 dias e a plaqueta somente 5 dias. Então é fundamental nós termos a regularidade em doações de sangue para garantir plaqueta para todo o estado. Numa doação, quantos componentes ali são divididos? Nós costumamos falar que uma doação de sangue salva até 4 vidas. Por quê? Nós, de uma doação, nós extraímos o concentrado de hemácia, que é a parte vermelha, a plaqueta, o plasma e o crio precipitado. Cada um deles é usado para diferentes tipos de patologias. Vamos falar aqui para cada uma delas. Então, Vamos explicar para o pessoal, porque às vezes as pessoas não entendem. A plaqueta é ligada muito à coagulação sanguínea. Então, em casos de dengue complicadas ou dengue hemorrágica, há necessidade de transfusão de plaquetas. Em casos de algumas doenças oncológicas, câncer, há necessidade de transfusão de plaquetas. No caso das pessoas que têm talassemias, doença falciforme, há necessidade de transfusão de concentrado de hemácias. O plasma, vamos supor... Que é o vermelho. Que é o vermelho. O plasma, vamos supor que a pessoa sofra um acidente e há uma perda muito grande de sangue, ou no caso de queimaduras, né, extensa, há necessidade de transfusão de plasma, que o plasma ele vai hidratar o organismo, né? Ele é como se, vulgarmente falando, seria como se fosse a água do sangue, né? Para fazer a fluidez desse sangue para todas as células. E o crio precipitado, ele é bem específico, ele é usado em algumas questões de coagulação também. Como que a pandemia afetou as doações? Porque a gente sabe que sempre o Hemocentro tem que estar constantemente pedindo para a população, olha, venha doar, venha fazer sua doação. Como que a pandemia afetou isso? Então, a pandemia ela afetou, primeiro, o receio das pessoas estarem indo a um local de saúde, né? Porque nós temos lá a parte da doação de sangue e a nossa parte ambulatorial. Então, as pessoas, ficava aquela coisa, não saia de casa, não vá a um local de saúde, só vá se sentir algum sintoma. E lá é um ambiente de saúde. Então, as pessoas tinham um receio, a princípio, de irem até o Hemocentro. Também a questão da locomoção, né? Quando diminuiu o quantitativo de transporte urbano, também dificultava as pessoas de irem até a unidade para fazer a coleta. E o receio, né? O medo, o receio mesmo das pessoas em desenvolver a doença, porque é uma doença ainda muito nova, ninguém conhece como que é essa doença na sua totalidade, então dificultou muito o número de pessoas fazendo a doação de sangue. Estou com alguns números aqui. Em 2020 foram realizadas 54 campanhas de doação de sangue. Isso, foram 54 campanhas, sendo que dessas 54, a grande maioria foram campanhas internas e algumas externas, porque logo no começo da pandemia nós conseguíamos ainda ir a algumas unidades, tipo o 13º Batalhão, 44º, né? O Batalhão Laguna. Também, após, quando deu o declínio do número, né, começou a achatar a curva aqui no estado, nós conseguimos ir ao município de Campo Verde, fazer uma coleta também externa lá com o nosso ônibus, com o Hemobus, isso. Então, nós conseguimos fazer algumas ações, nós não paramos durante o ano todo, e graças aos parceiros também, né? Temos vários parceiros, tanto as instituições públicas quanto privadas, que foram até o Hemocentro fazer as doações internamente. Foram 37.506 bolsas. Isso, coletadas no estado inteiro. O ano passado? No ano passado. E no ano de 2019? 45, aproximadamente 45 Houve uma mil. queda, então. Houve uma queda de aproximadamente, em números totais, de 31%. E esse ano, como é que está? Esse ano, nós estamos no primeiro quinzena, digamos assim, né, do mês de janeiro. Nós estamos já com campanhas ativas, estamos procurando abrir 2 sábados ao mês, né, das 7h30 até o meio-dia,
para também dar uma possibilidade a mais das pessoas irem até o Hemocentro, fazerem a sua doação de sangue. Enfim, buscando os parceiros, chamando as pessoas para que venham fazer a doação, que é fundamental. Onde vocês tiveram que se reinventar, né? Nos reinventar, fazendo agendamentos. Qual foi o caminho que vocês adotaram? Então, logo na primeira quinzena de março, quando surgiu a pandemia, começou a aparecer os números no Brasil, nós fizemos uma reunião de condução dentro do MT Hemocentro e falamos como que vamos trabalhar com isso no Brasil, que já sabíamos como que estava fora do país, né? Vamos fazer agendamento. Então, montamos uma equipe bastante grande para tentar fazer esses agendamentos e deu muito certo. Assim, nós evitamos aglomeração, evitamos um número grande de pessoas ao mesmo tempo no Hemocentro, sendo somente 10 pessoas por hora, e organizamos as equipes para que as pessoas procurem não ultrapassar o tempo de 35 a 45 minutos dentro do Hemocentro para fazer essa doação. Entre a chegada, a doação e a saída. Isso, exatamente isso. Então, nós procuramos trabalhar de uma forma bem organizada para facilitar a vida do doador, para que ele chegue, ele seja atendido no horário agendado, e também para que evite a aglomeração de pessoas. Hoje está tendo... Como que está sendo a doação? Porque antigamente a gente via as macas todas lotadas. Então, elas são colocadas estrategicamente. Tem imagens aí, né, que a gente colocou. Elas são colocadas estrategicamente para não haver a proximidade grande entre as pessoas. Então, é bastante tranquila, e como nós estamos fazendo, a cada meia hora tem 5 pessoas, não estão nesse momento, essas 5 pessoas, nessa meia hora, não vão estar todas dentro da sala de doação de sangue. Então, normalmente, o máximo de pessoas, nós temos 6 cadeiras lá, o máximo de pessoas que fica dentro da doação de sangue, normalmente são de 3 a 4 pessoas dentro, mas bem afastadas conforme o que a biossegurança diz que tem que ser. Equipes, turmas, empresas, como que eles podem fazer a doação? Então, eles podem entrar em contato conosco, né, pelo telefone 3623-0044, pode estar falando no setor de captação, tá? Para estar agendando essa doação. Também nós estamos trabalhando, fazendo palestras né, remotamente para tirar as dúvidas das pessoas que tenham, das empresas, né, para as pessoas poderem até no computador ver essas palestras e tirarem suas dúvidas para facilitar com que vão. E é somente entrar em contato conosco, nós organizamos de uma forma adequada essa listagem de pessoas para que elas possam fazer a doação de forma segura. 3623-0044 ou o 984330624, que são os telefones para agendamento tanto de campanhas quanto para agendamento das pessoas irem fazer a sua doação de sangue. Repete para eles colocarem ali a tarjinha para a gente ali. 98433-0624 e o 3623-0044. Muito bem. Jean, e quais são as principais dúvidas? Você falou que vocês estão indo às empresas para tirar as dúvidas. Quais são? Por exemplo, eu vi ali uma pessoa tatuada. Pessoas tatuadas podem doar sangue? Elas podem doar sangue, sim, só que existe um período de inaptidão. O período de inaptidão para tatuagem hoje ainda são de 12 meses. Então, existem algumas doenças, por exemplo, malária. Aqui no estado teve muitos casos de malária e ainda hoje existem casos. As pessoas acreditam que eu tive malária, eu não posso nunca mais doar sangue. Pode. A malária é somente 12 meses. Após 12 meses que teve malária, já pode fazer a doação de sangue. Tive Covid, posso doar sangue? Depois de 30 dias, se for uma Covid leve, que não foi aquela grave, que entubou, enfim, a pessoa que depois de 30 dias que não tem mais sintomatologia nenhuma, não sente mais nada relacionado à Covid, já pode fazer a sua doação de sangue. E quem teve a forma mais grave? Quem teve a forma mais grave vai ter que ser avaliado pelo profissional médico que lá está, mas normalmente varia de 3 a 6 meses. 3 a 6 meses. Após a Covid, quando teve moderada ou leve, e após, no caso, uma mais grave, 6 meses, dependendo. Aí passa por uma avaliação do profissional médico que nós temos lá no Hemocentro. Quem está tomando medicamento? Depende do tipo de medicamento. Medicamento controlado.
Tudo depende do tipo. O medicamento é bastante complexo nós falarmos, porque depende do tipo de medicamento. Então, quem toma algum tipo de medicamento, eu indico que vá até lá e converse com o nosso profissional triagista, que ele vai orientar. Às vezes você imagina, eu tomo um medicamento controlado, eu não posso fazer doação de sangue. E de repente esse medicamento pode sim, pode fazer a doação de sangue sem problema algum. Existem alguns que realmente a inaptidão indefinitiva. Deixa na tela para mim o telefone com os números para a pessoa fazer agendamento. De repente gera uma certa dúvida em relação a esse tema. Aí, ó, são esses números aí, 984330624 e o 36230044. Deixa um pouquinho para a gente aí, que são números para agendar doações de empresas, de grupos. Empresas e também de pessoas. As pessoas querem agendar, né? Eu quero fazer o agendamento para fazer a doação, eu ligo nesses números e eu vou ser atendido e vai ser feito o agendamento. Mas quais são as principais dúvidas que quando você chega num lugar desse, você acaba surgindo? Então, a questão das doenças é uma, por exemplo, diabetes. Diabetes, existe o tipo de diabetes tipo 2, que é aquele, tipo 1, desculpa, aquele que a pessoa faz uso de insulina que é impeditivo para a doação de sangue, certo? Agora, o diabetes tipo 2, que é aquele que a pessoa faz uso do medicamento oral, esse a pessoa já pode doar. Então, assim, tem algumas particularidades que vão variando. Qual mais? Vamos falar algumas dúvidas aí. Coisas que você chega num lugar, assim, numa empresa, já vem a pergunta na lata. Com relação, eu posso, quanto tempo depois de eu ingerir bebida alcoólica eu posso fazer doação de sangue? Então, 12 horas após a ingestão da bebida alcoólica, você pode fazer a sua doação de sangue. Eu tenho que ir em jejum? Não, em hipótese alguma. Para a doação de sangue deve ir sempre alimentado. Se for após o horário do almoço, que normalmente no almoço a gente faz uma alimentação um pouco mais calórica, então aguardar de 1h30 a 2 horas para ir fazer a sua doação de sangue. Esses são dos questionamentos. Outra coisa, eu não tenho 18 anos, eu posso doar sangue? Pode, dos 16 até os 17, antes de completar os 18, desde que acompanhado pelo pai e pela mãe, o responsável legal. Tomei vacina. Não adianta ser uma autorização por escrito. O pai ou a mãe ou o responsável tem que acompanhar esse jovem que vai fazer a doação de sangue. Eu tenho 65 anos, eu posso fazer a doação de sangue? Se você já doou sangue antes, você pode até os 69 anos e um dia antes de você completar 70. Agora, após... O que acontece depois dos 70? O sangue não... Não é uma questão de preservação da saúde da pessoa mesmo, porque a gente diminui a quantidade, a produção, né, de sangue, a produção de células que são importantes. Então, tem pessoas que ficam mais debilitadas e normalmente após os 70 a gente já começa a ter algumas doenças significativas que são normais da idade, né? Então, é uma questão, não pode nunca mais? Não é que não possa nunca mais. Se você realmente tiver muito bem de saúde, tiver o seu médico referenciar, você pode fazer a doação, sim. Quais são as principais orientações que você teria para quem está nos assistindo e que, de repente, se tornará um novo doador ou voltará a ser um doador de sangue? Então, você tocou num ponto bastante importante para nós, que é esse doador regular. Esse doador, o novo doador, ele é fundamental, mas o fundamental é que ele se torne um doador regular. O que é um doador regular? É aquele que faz, no mínimo, 2 doações ao ano. Os homens, eles podem fazer até 4 doações ao ano. De quantos em quantos meses? De 2 em 2 meses, certo? E as mulheres podem fazer 3 doações ao ano. Então, elas podem doar de 4 em 4 meses. Essa doação, se as pessoas que já são doadores fossem regulares, nós não precisaríamos estar tanto na imprensa falando, por favor, vão doar sangue. Porque o que acontece muitas vezes é o doador esporádico, ele vai uma vez e aí ele nunca mais volta, ou ele volta dali 2, 3 anos. Então, ele é importante, é super importante, todo e qualquer doador é importante, mas a regularidade na doação, ela é fundamental para que a gente não tenha sobressaltos, como já aconteceu em alguns estados do Brasil, aos quais nós
o MT Hemocentro conseguiu auxiliar encaminhando bolsas de hemocomponentes atendendo lá de forma solidária, né? Isso é normal entre nós, os estados da federação. Temos hemocentros públicos em todos os estados, então é uma praxe normal a gente fazer esse remanejamento de bolsas quando necessário. O que você percebe, assim, para a gente encerrar, nós já estamos chegando no finalzinho do programa, a pessoa para de doar por quê? Muitas vezes é por falta de tempo ou porque... É aquela coisa, a doação de sangue eu sempre comento, eu quero doar, então você pega, sai e vai. Porque se você ficar pensando, você deixa de ir. Então, hoje nós estamos agendando, uma das coisas que a gente pede, que as pessoas que não vão poder ir até o MT Hemocentro no dia do agendamento, se puder, nos avisem, porque daí a gente pega e encaixa outra pessoa que está aguardando para fazer a doação. Importante nós salientarmos hoje com relação à vacinação, né? A vacinação do coronavírus, né? Da Covid-19, melhor dizendo. Nós temos 2 tipos de vacina que estão vindo para o estado do Mato Grosso e para o Brasil em geral, né? Que é a Coronavac, que é do Butantan, né? E essa dá um prazo de inaptidão de 48 horas. Então, nós pedimos que as pessoas vão fazer a doação de sangue antes da vacinação, ou se forem fazer depois, procurarem verificar o tipo de vacina que fez, né? E levar a carteirinha de vacinação para nós, para que, se for da Coronavac, 48 horas, se for a AstraZeneca, que é da Fiocruz, 7 dias de inaptidão, tem que aguardar para fazer a doação. Jean Carla Zanella, muito obrigado pela sua participação no programa. Sucesso lá no Hemocentro. Eu que agradeço muito a oportunidade.